Quem nunca ouviu falar nos 12 trabalhos de Hércules? As façanhas do grande herói grego já foi narrada por muitos através dos tempos. Vamos conhecer melhor o maior de todos os semideuses gregos. Hércules, ou Héracles, é filho do poderoso Zeus, com uma de suas amantes, Alcmena. O que algumas pessoas não sabem é que para seduzir Alcmena, Zeus assumiu a forma de seu marido, Anfitrião, e a engravidou. Ao descobrir o acontecido, o esposo decidiu queimá-la em uma pira. Porém, Zeus interveio e impediu que isto acontecesse. Este fato despertou ainda mais o ciúme de Hera, mulher de Zeus. O Deus Supremo havia proclamado que o próximo filho que nascesse na casa de Perseu seria coroado rei de Micenas. Hera, ao descobrir isso, fez com que Euristeu nascesse prematuramente, antes de Hércules, deixando Zeus furioso, porém sem alternativas. Hércules foi perseguido por Hera desde o seu nascimento, tendo que livrar-se desde muito cedo das armadilhas da deusa. A primeira delas foi enviar 2 serpentes para matar Hércules ainda no seu berço. Porém o bebê, semideus, conseguiu estrangular ambas com as próprias mãos. Já adulto, Hera ainda provocou um ataque de fúria em Hércules, fazendo com que ele matasse sua primeira esposa e seus filhos. Arrependido, o herói procurou o oráculo e recebeu a orientação de que deveria servir a Euristeu por 12 anos, o qual lhe ordenou que realizasse 12 tarefas como penitência pelas mortes. Estes feitos ficaram conhecidos como os 12 trabalhos de Hércules. Antes de começarmos, é preciso esclarecer que Hércules contava frequentemente com a ajuda de um jovem companheiro, que alguns autores antigos dizem ser Iolau, seu sobrinho. Então, vamos conhecer detalhadamente os 12 trabalhos de Hércules. O leão de Nemeia. Hércules estrangulou o leão de Nemeia, que era o maior leão do mundo, filho dos monstros Equidna e Tifão, 2 criaturas grotescas. Esse foi um grande feito, visto que nenhum dos habitantes conseguia matar a fera, já que a única coisa capaz de furar o seu couro era a própria garra do leão. Sendo assim, após a primeira tentativa sem êxito, Hércules conseguiu estrangulá-lo. Então, arrancou uma de suas garras e tirou o couro do animal para vestir-se com ele. A Hidra de Lerna. A Hidra de Lerna era uma criatura com um corpo de dragão, também filha de Equidna e Tifão. Ela tinha 9 cabeças que se regeneravam, sendo a do meio
parcialmente de ouro e imortal. Hércules só conseguiu acabar com esta terrível fera com a ajuda de Iolau, que impedia a regeneração da cabeça cortada por Hércules, queimando as feridas com brasa. Descontente com o sucesso de Hércules, Hera enviou um caranguejo enorme de nome Cárcinus para ajudar a serpente. Hércules então pisou no animal que posteriormente se converteu na constelação de Câncer. Por fim, Hércules sepultou eternamente a cabeça imortal debaixo de um enorme rochedo e envenenou as suas flechas, banhando-as no sangue do monstro. O javali de Erimanto. Havia um javali que aterrorizava a área de Erimanto, que ficava a noroeste da Arcádia. Hércules perseguiu o animal feroz durante horas até cansá-lo, pois a ordem era para capturá-lo vivo. Segundo a lenda, Euristeu sentiu tanto medo ao ver o animal nos ombros de Hércules que até se escondeu. A corça de Cerineia. A corça de Cerineia é uma figura mitológica com chifres de ouro e pés de bronze, capaz de correr extremamente rápido. A verdade é que a corça era nada menos que a ninfa Taígete, que foi transformada por Ártemis para fugir de Zeus. Para pegá-la, Hércules a perseguiu incansavelmente por um ano até que ela ficasse exausta. Assim, ele conseguiu atingi-la com uma flecha. Como esse não foi um ferimento mortal, Hércules a levou até Euristeu. Aves do lago Stínfale. Stínfale era um lago onde viviam aves carnívoras com asas, bicos e cabeças de ferro, e de um tamanho tão gigantesco que interceptavam os raios de sol quando voavam. Hércules, então, utilizou as suas flechas para matar algumas, e outras ele expulsou para outros países com um sino barulhento. Os currais de Álgias. Hércules teve que limpar os currais do rei de Álgias, que continham nada menos que 3.000 bois, e não eram limpos há muitos anos. Os currais estavam tão sujos que exalavam um gás mortal. O herói conseguiu limpar os estábulos em apenas 2 horas, mas para isso teve que desviar 2 rios com sua força. Touro de Creta. Como 7ª tarefa, Hércules tinha que capturar vivo o touro de Creta e levá-lo até Euristeu, que por sua vez o entregaria a Hera. O touro era um animal muito bravo e tinha por costume aterrorizar os moradores da ilha grega de Creta. Hércules não só o capturou, como montou no animal para levá-lo a Euristeu. Os cavalos de Diomedes. Diomedes era o rei da Trácia, filho de Ares, e possuía 4 carnívoros e ferozes cavalos, os quais ele alimentava com carne dos estrangeiros que chegavam até suas terras. Hércules matou Diomedes e serviu sua carne aos animais,
Assim, de ferozes eles passaram a dóceis e o herói conseguiu capturá-los com facilidade. O cinto de Hipólita. Hipólita era rainha de uma tribo de mulheres guerreiras conhecidas como Amazonas. Elas habitavam uma área perto do Mar Negro. Hipólita possuía um cinto dourado mágico que era desejado pela filha de Euristeu. Sendo assim, Hércules convenceu Hipólita a lhe dar o utensílio. Porém, Hera incitou as Amazonas a lutar e o herói acabou tendo que matá-las, inclusive a rainha. Os bois de Gerião. Gerião era um gigante, filho de Crísaor e Calíroe, dotado de 3 cabeças. Ele era irmão de Equidna, monstro metade mulher, metade serpente, que gerou o cão Otros, que velava pelo gado de Gerião. Gerião vivia na ilha de Erítia. Ele possuía um grande e numeroso rebanho de bois, e esses animais eram guardados por Eurítion, um pastor monstruoso, e o seu cão que tinha várias cabeças. Para capturar os bois, Hércules teve que acabar com Eurítion e seu cão, para depois matar Gerião, usando a própria clava. Feito isso, entregou os bois a Euristeu. Pomos de ouro. Apanhar os pomos ou maçãs de ouro foi o 11º dos 12 trabalhos de Hércules. Esses frutos ficavam no jardim das Hespérides, o qual era vigiado por um dragão de 100 cabeças chamado Ládon. Entretanto, esse jardim era desconhecido, o que fez com que Hércules tivesse que vagar por muito tempo sem encontrá-lo. Segundo o mito, o herói pediu ajuda a Atlas, o pai das Hespérides. Para quem não se lembra, Atlas é o titã que recebeu de Zeus o castigo de carregar o céu em seus ombros. Só o titã sabia a localização exata do tal jardim. Hércules acabou segurando o céu para Atlas enquanto ele capturava os pomos dourados. Cérbero, o guardião de Hades. O último dos 12 trabalhos de Hércules foi trazer Cérbero à terra. Este é conhecido como o guardião do mundo dos mortos. Cérbero era um enorme cão de 3 cabeças e com uma cauda em forma de serpente. Hades autorizou que Hércules levasse Cérbero para fora do mundo subterrâneo, porém, sob a condição de que ele o dominasse sem utilizar armas. Hércules, então, teve que lutar com a fera somente com sua força física e conseguiu dominá-lo, sufocando-o com os seus braços. Feito isso, Hércules levou o cão desacordado até Euristeu, que com medo pediu que a fera fosse devolvida ao lugar de origem. E foi assim que Hércules se viu livre de sua penitência e cumpriu os seus 12 trabalhos.